E aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos dar início aqui a um estudo mais profundo da multiplicação de vetores, ok? Que é um ponto muito importante para a gente estar iniciando nossos estudos aí na estática. Bem, a multiplicação de vetores, como a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, nós temos duas multiplicações no caso de vetores. Nós temos o que é conhecido como produto escalar, tá? E nós temos o produto vetorial. E a maior diferença de um para outro é que o seu resultado gera coisas diferentes do tipo. O produto escalar é quando eu pego um vetor vezes outro vetor e o resultado dessa multiplicação vai dar um escalar. Então eu vou nomear assim, ó, o produto escalar. Nós vamos chamar de PE, ok? O produto vetorial, PV. Ok? No caso do PE, um exemplo de PE é o trabalho, que nós aprendemos. Trabalho é dado por força vezes o deslocamento. Só que a força, ela é um vetor. E o deslocamento também é um vetor. E nesse caso, como a força é um vetor e o deslocamento é um vetor, devemos deixar claro que tipo de produto estamos fazendo. No caso aqui, é um produto interno, ou produto escalar, também como é conhecido. O produto escalar, o seu resultado não é um vetor. De fato, porque qual é a unidade do trabalho? Quando eu calculo o trabalho, sei lá, deu 10 joules. Joule é uma medida de energia, certo? E energia não tem direção e sentido. Energia é um número, é igual massa. É um escalar. Correto? Então, quando eu pego a força e multiplico pela distância, esse produto aqui, ele vai resultar no número. Esse é o PE. Agora, existe também o produto vetorial. E o que o produto vetorial tem de interessante para a gente? O produto vetorial, para começar, ele vai ter uma marcação de produto diferente. Agora eu vou inventar aqui uma grandeza arbitrária. Eu tenho uma grandeza A, que é resultado da multiplicação da grandeza B, e olha o detalhe aqui, ó, vezes a grandeza C. Que detalhe é esse? No produto vetorial, nós identificamos o produto vetorial porque especificamente nesse produto nós utilizamos o símbolo da multiplicação como sendo um xzinho, ok? No caso, produto escalar vai ser sempre um ponto, produto vetorial vai ser sempre um x, certo? E no caso, B aqui é um vetor, porque a gente está falando de produto vetorial, B é um vetor, C também é um vetor, e neste caso aqui, B vezes, isso aqui seria vezes, né? B vezes C vai dar A, e A também é um vetor, ok? Então, produto escalar, eu tenho dois vetores, a multiplicação entre eles resulta em um escalar, ok? Resulta num número. O produto vetorial, eu tenho dois vetores, a multiplicação entre eles resulta em um vetor. Isso é muito importante. Agora, existe um detalhe bem interessante na hora de fazer a conta, que é o seguinte. Como a gente sabe, a matemática de vetores ela é diferente da matemática de números, de escalares, certo? Então, mesmo que eu esteja falando de produto, não é eu simplesmente pegar o tamanho da força, a força vale 5, vezes a distância que vale 3, e simplesmente, 5 vezes 3, 15, achei o trabalho. Não é assim que a gente faz. Em geral, a gente não trabalha aqui com esses vetores. A gente costuma mudar essa notação para ficar mais fácil. Como a gente faz isso? Quando eu olho para os dois vetores, digamos que eu tenho aqui ó, um vetor F, ok? E eu tenho o vetor D. Eu tenho dois vetores aqui, ó. Entre esses dois vetores, eu sempre vou conseguir identificar um ângulo. Certo? Esse vai ser um ângulo θ. Então, é muito comum eu pegar esse produto de vetores e escrever da seguinte maneira. Isso aqui, eu escrevo assim, ó. O F vezes D, quando eu estou falando de vetores, é a mesma coisa que eu pegar o F vezes o D vezes o cosseno
de θ, o cosseno desse ângulo. Como assim, Jackson? A ideia é a seguinte, aqui eu estou falando de dois vetores. Só que aqui eu não estou falando de vetores, eu estou pegando o valor dele. É normal, para falar a verdade, seria mais correto a gente colocar assim, ó, o módulo de f vezes o módulo de d vezes o cosseno de eles. Mas às vezes o aluno nem viu isso na matemática, e aí confunde. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, f tem um valor, pode ser 5, como a gente deu no exemplo anterior. E aqui d também tem um valor, é 3. Só que esses valores, que é conhecido como módulo, não aponta direção e sentido, a gente sabe o valor. Olhando para o desenho, eu consigo ver a direção e sentido dos vetores. Então, se eu tiver o produto entre esses dois vetores e for um produto escalar, com pontinho, eu posso substituir esse produto por essa notação aqui, ó. O número do f, que é o módulo dele, vezes o número do d, que é o módulo dele, vezes o cosseno do ângulo que faz entre um e outro, ok? Então, se aqui tiver um ângulo, aqui o ângulo é 45. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes o cosseno de 45, que seria a raiz de 2 sobre 2, certo? E aí sim, eu teria o resultado desse produto de vetores. Note que o produto de vetores é o produto desses dois vezes um cosseno de ângulo desse produto escalar, correto? Isso não pode ser esquecido. Existe um caso onde eu tenho o seguinte, se a minha força estiver nesse sentido e a minha distância também estiver no mesmo sentido, mesma direção e sentido, o que vai acontecer é que o ângulo entre eles é zero, não tem ângulo. A força está apontando na mesma direção que o ângulo. Se o ângulo for zero, o cosseno de zero é 1. Aí, neste caso, a força vezes o deslocamento, o produto, né, dos vetores força e deslocamento, vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento, sem se preocupar com o cosseno, porque o cosseno vai dar 1. Então, vai ficar só essa parte aqui, ó. Então, quando os dois estão na mesma direção e sentido, aí, neste caso, é simplesmente eu pegar um número de 1 e multiplicar pelo número do outro. Mas se eles não estiverem no mesmo sentido, aí eu tenho que levar em consideração esse cosseno. Isso a gente já aprendeu, certo? Já que você está repetindo a aula toda de novo? Não, eu estou fazendo uma revisão para a gente ver uma coisa diferente, que é o seguinte. No caso do produto vetorial, nós vamos ter a seguinte ideia. Vamos trocar aqui agora de f e vamos colocar a e b. O que vai mudar? Se eu pegar aqui, ó, o b, vetor, que nem f aqui, ó, só que agora é vetorial c vetor. Neste caso, b vezes c, note que esse produto é diferente desse, esse é o escalar, esse é o vetorial. O que eu vou fazer é o seguinte, eu posso trocar esse produto por essa relação aqui, ó. Eu vou pegar o valor de b, vou multiplicar, normal, com o valor de c, ok? Eu posso pegar o valor de b, multiplicar normal com o valor de c, só que ao invés de usar o cosseno, eu vou usar o seno de θ. Certo? Então vai ser, de novo, o mais completo seria dizer, ó, o módulo de b, que é o valor de b, vezes o módulo de c, que é o valor numérico de c, vezes o seno de θ, ok? E aí, eu posso trocar essa relação por essa aqui. E essa aqui é uma relação simples, porque aqui não tem vetor. A ideia é você trocar a relação de vetores por uma coisa que não tem vetor. Porque quando eu coloco aqui essas barrinhas aqui, eu estou pegando um valor numérico. Eu estou ignorando que seja um vetor. Então, desse lado de cá não tem vetor. Desse lado de cá não tem vetor. Essa é uma relação que eu posso fazer. Eu posso trocar esse produto desses vetores por essa relação e o produto desses vetores por essa relação. Esse é o produto escalar, também conhecido como produto interno, e esse é o produto vetorial, também conhecido como produto externo, ok? Agora, o detalhe interessante é que o cosseno de θ é igual a 1 quando? Quando θ é zero. Isso quer dizer que os dois vão estar na mesma direção. Então, isso se resume a força vezes distância se eles estiverem apontando na mesma direção. Mas no caso do produto vetorial, essa coisa muda um pouco, porque agora é seno. E quando que o seno de θ dá 1, para ficar só b vezes c? Isso só vai ser verdade se o ângulo aqui for, vou fazer aqui embaixo, ó,
Se aqui for B e aqui for C, o ângulo tem que ser de 90 graus, ok? Aqui é B vetor e aqui é C vetor, ok? Quando o ângulo é de 90 graus, aí sim eu vou ter B vezes C. O número de B vezes o número de C. Ah, B vale 4, C vale 2. Se o ângulo entre eles for 90 graus, aí eu posso simplesmente pegar 4 vezes 2, vai dar 8. Porque o seno de 90, que é o ângulo entre eles, dá 1. Então vai ficar simplesmente 4 vezes 2. Agora, se não for 90 graus, aí o negócio complica um pouquinho, ok? Tem um ângulo aqui entre eles. O B vale 4, o C vale 2. Aí eu vou ter 4 vezes 2, dá 8. Porém, eu tenho que fazer ainda a correção aqui do ângulo, né? Se o ângulo aqui for 30, por exemplo, aí eu vou lembrar, o seno de 30 é meio. Então vai ficar 8 vezes 4 vezes 2, 8 vezes o seno de 30, que é meio. Isso vai dar no final 4, ok? Resposta final aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Resposta final vai ser 4, tá bom? Então esse é um ponto importante que a gente tem que atentar. São duas multiplicações que temos em vetores e a multiplicação do produto vetorial, que vai ser marcado por esse cara aqui, vai ter o resultado sendo dado... O resultado não, vai ter essa relação aqui, ó. B vezes C, vezes o seno, diferente do produto interno, que é força vezes distância vezes o cosseno. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!